Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal para a gente fazer uma análise do dia das melhores oportunidades, melhores entradas, melhores trades, certo? Então, antes da gente começar, já peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, também comente aí quantas vezes vocês quiserem, inclusive comente se alguma das operações ou leituras que eu fizer aqui com vocês também compartilharam da mesma ideia, então deixe aqui nos comentários, beleza? Turma, então, para a gente começar a nossa análise, o que a gente precisa fazer? Antes de mais nada, nós precisamos dar uma passada na previsão geral, né, para a gente ter um entendimento do que realmente a gente poderia fazer no dia, né, ter ali uma ideia do que nós poderíamos ter de melhores leituras, melhores oportunidades. Então, para isso, vamos então fazer as nossas análises em relação a isso. O que a gente primeiramente vai fazer? A gente vai lá para o gráfico do diário para a gente entender, primeiramente, em relação ao diário, onde ele abriu, né? E aí a gente vai ter uma perspectiva. Hoje, né, na verdade, durante boa parte, né, dessa semana, principalmente na sala ao vivo, juntamente com os alunos aí da mentoria, nós estamos, né, vindo trabalhando aí com muitas compras, né? A gente vem trabalhando aí com muitas compras, porque grande parte das vezes aí que o mercado vem abrindo, né, ele sempre tá fazendo pullbacks, tá fazendo aí movimentos interessantes na ponta da compra. Então, grande parte dos dias a gente vem trabalhando mais com compras. E hoje teve até um período bom que a gente conseguiu trabalhar com algumas compras, e aí eu vou mostrar para vocês que teve um período ali onde o mercado ele quis descer, ele não quis mais trabalhar com compras e aí acabou engatando movimentação de venda. Mas percebam, né? Olha só, para vocês verem, boa parte do dia realmente, né, dos dias, né, na verdade, nós estivemos trabalhando com compras. E percebam, né, que a gente teve realmente alguns dias compradores. Olha só, deixa eu colocar aqui minha canetinha para vocês verem eu rabiscar na tela. Olha só, tivemos aqui um belo de um dia comprador. Esse dia aqui ele ficou vendedor, mas boa parte do dia deu pra gente trabalhar com compras, tá? Esse dia aqui, ó, ele foi um dia que foi negativo, então mais vendas, né? Que mais? Dia muito comprador, enfim. Muitos dias compradores, alguns dias a gente trabalhou na venda, mas grande parte deles foram na compra. E aí, hoje, né? Chegou lá, abriu o mercado. Juan, o que a gente poderia fazer, né, em relação ao dia? Tá vendo que a Fibo azul tá aí mais ou menos posicionada? Então essa fibra azul nada mais serve, né, para que a gente possa ter um contexto comprador para esse dia. E aí eu imaginei, né, na minha cabeça, que nós teríamos um movimento comprador e esse movimento comprador ele poderia ser, um movimento que poderia buscar a máxima do dia, tá, de ontem. Este movimento ele acabou não acontecendo, mas eu imagino que esse movimento ainda vai acontecer. Provavelmente, se o mercado fechar assim, abrir amanhã provavelmente nessa região, ele ainda pode fazer esse movimento, tá? Então hoje, o que aconteceu? O movimento ele quis, né, tirar o dia para fazer talvez uma correção dessa fibra azul. Só que eu imaginei que essa correção já poderia acontecer no dia de hoje, entendeu? Essa expansão. Então a gente trabalhou um bom período na ponta da compra, tá? Então essa seria a nossa primeira análise. Porém, existe uma outra, que quando você diminui o gráfico, quando você diminui o gráfico, você identifica ela, tá? Que é agora o contraponto, né? Que seria no caso as vendas. E aí, quando eu coloco o contraponto, né? Eu coloco aqui a venda, que seria no caso um entendimento interessante que seria essa fibra marrom, que tá aí para vocês. O que a gente consegue identificar? Percebam que essa fibra marrom, ela tá realmente ali nos 50% de baixa e sabemos que probabilidade de 50% de baixa joga o mercado para as mínimas. Então, eu gostaria muito, tá vendo aqui, ó, primeiro candle, segundo candle, tá vendo que o mercado realmente tem alguns movimentos compradores? Então eu gostaria que algum desses movimentos compradores, o que eles fizessem? Eu queria que eles rompessem, fizessem rompimento. Se tivesse feito o rompimento, o que ia acontecer? Continuidade iria buscar topo, claramente iria buscar topo, tá? E seria algo inevitável caso acontecesse o rompimento. Mas não aconteceu o rompimento, na verdade aconteceu o contrário. Na verdade o mercado foi, ó, e acabou rompendo para queda. Perceba que ele demorou uma boa parte aí, né, algumas horas para conseguir fazer esse rompimento. E nós na sala ao vivo ficamos ali um período bom com o mercado lateralizado, então tivemos que ter muita paciência para fazer uma leitura coerente, né? Muitas das vezes pedir para que eles optassem pelas oportunidades de compra, mas acabou que no final das contas, né, no geral do mercado, ele acabou priorizando as oportunidades de venda, tá? Mas isso aí faz parte, não tem problema algum. Beleza, então, contexto feito, análise feita, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para o gráfico menor e ter o entendimento das oportunidades que surgiram. E aí, vamos lá para os 5 minutos? Agora lá no gráfico dos 5 minutos, o que a gente vai fazer? A gente vai observar essas oportunidades, né? Então, o mercado ele abriu aqui. Ele abriu exatamente
Deixa eu colocar aqui um zoom interessante para todo mundo conseguir ver. Tó, pronto. Então o mercado ele abriu aqui, ó. Certo? Já chutou o mercado para cima. Ou seja, esse mercado ele já, com o próprio Candle 1, ele já buscou essa região pontilhada que é a base ali, né, dos 50%. Buscou pontos de referência para a esquerda e despencou. Não viu oportunidade de venda e também não viu oportunidade de compra, tá? Aí ele caiu no 2, caiu no 3, caiu no 4, fez essa porrada no 5, mas também não identifiquei ainda nada porque os padrões estão estranhos, estão esticados, não está dando ali um contexto na qual a gente costuma operar. Aí fechou o 6, fechou o 7, aí veio e fechou o 8. O 8 para nós já é algo que me chama atenção, já é um padrão que dá para se pensar em venda assim devido à região, devido aos alvos que ele pode buscar para baixo, devido ao teste também, devido ao rompimento. Então, ou seja, tiveram vários fatores aí que possibilitariam uma entrada de venda no 9. O 9, ele desceria e buscaria um pullback, que provavelmente esse pullback era do 30 minutos. Se você colocar o gráfico do 30 minutos aqui, você vai identificar o movimento que veio de alta, né? E estava buscando uma correção para expandir. E aí o que eu fiz? Já que eu estava trabalhando ali com os alunos numa possibilidade de compra devido ao contexto e eu imaginava que ele poderia vir para cá, eu pensei na compra aqui, tá? Por causa deste pullback do 30 minutos, eu tinha ali um entendimento que poderia acontecer uma expansão, eu imaginava que isso iria acontecer, só que ele fez a falha, né? Aqui ele fez a falha, 1, 2, 3, fez a falha, não conseguiu subir, gerou estrutura e essa estrutura consequentemente te jogou para queda novamente. Tá? Os 60 minutos ele até fechou um gatilho comprador, né, nessa região aí, quem operou sabe, ele até fechou um gatilho comprador e assim, se você tivesse na compra, igual eu falei com vocês agora há pouco, você poderia optar por segurar a operação, mas você sabia que ali já tinha acontecido uma falha, então quem quisesse vender também poderia vender porque existia a probabilidade de queda, tá? Deixa eu só mostrar os padrões aqui para vocês, o 30 foi aqui, né, aqui ó, o 30, que tá vendo esse 2, esse 3 aqui, ó. Não, desculpa, é o 2 mesmo. Tá vendo esse movimento do 2 aqui, ó? Então, esse aqui foi uma correção. Então, durante ele aqui, ó, dava pra pegar. Foi aquele movimento, entendeu? Mas aí depois ele fez a falha lá, igual eu comentei com vocês, né? Não sei se foi o... Acho que foi o próprio 30 mesmo, né? Na verdade, foi o próprio 30 mesmo, o 2 aí, ó. Com ele fechado, ele fez o indicativo da falha e a falha acabou gerando a estrutura lá no 5 minutos. Por isso que esse movimento, ó, despencou para baixo, tá? E se você analisar os 60 minutos, já é o gatilho, né? O comprador, tá vendo? Então você poderia, querendo ou não, segurar. Caso você tivesse feito aquela compra, você poderia segurar. Ele até subiu depois da violinada do 2, mas tiraria, né? Se você tivesse comprado, provavelmente tiraria. E quem vendeu iria até a mínima do movimento novamente, porque nós estamos vindo de 50, a probabilidade de buscar a mínima. Aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Vamos lá de novo, 5 minutos. Aí eu comentei o seguinte, ó, turma, o contexto ele é comprador, né? Eu falei com o pessoal, ó, o contexto é comprador, o contexto é algo que vai me chamar a atenção ainda na ponta da compra. Gostaria muito que esse mercado chegasse aqui novamente, porque aí vocês podem comprar novamente, né? Pode comprar de novo, porque a região ainda é de compra, não houve rompimento, tá? Então dá para vocês comprarem de novo. E de ter feito, comprou nessa região, dava para comprar, tá? Houve operações de compra, fiz uma operação de compra aqui também, e ele esticou. Aqui foi legal, interessante esse candle do 15 minutos e também esse candle 15 do 5 minutos, porque aí com o teste do 16 para baixo você poderia fazer uma reentrada ou acrescentar um contrato, tá? Porque ele fez outro pullback aqui de alta, então você poderia comprar novamente para ir com ele. Só que o que aconteceu? Mercado não ganhou topo, mercado negou o rompimento e mercado testou para cima. Então, vindo do 50, vindo de topo triplo, negação de rompimento, venda no 19 e aí desceu, pagou parcial. Aí, aconteceu uma coisa muito parecida com o 30 aqui, ó, que eu falei com vocês naquela hora. Aqui aconteceu muito parecido, eu falei para o pessoal, ó, comprem, tá? Eu não fiz essa venda, mas eu fiz a compra. Porque eu tô, igual eu falei com vocês, eu tava realmente acreditando muito no contexto comprador, por causa do mercado, por causa da ideia dessa FIBA aqui, por causa do rompimento que eu imaginava do diário, que queria pagar lá em cima, e ele não fez, de novo. Né? Então foi lá, pagou parcial, violinou. Nessa hora que ele violinou e tava forte aqui, ó, eu imaginei que ia. Tá? Eu achei que agora ia, mas aí olha o que aconteceu.
Voltou e devolveu tudo. Então isso aí prova, né, demais que o mercado ele é cheio de pegadinhas, cheio de armadilhas e a gente tem que ficar muito atento a todo momento porque essas violinadas elas acontecem muitas das vezes. Eu tipo assim, na hora que ele tava subindo, eu imaginava que ele poderia subir mais. Sim, óbvio que ele tava verde, só que eu não analiso a ponta do preço, porque eu sabia que ele poderia voltar a qualquer momento porque não havia rompimento, não tinha fechado. Então eu sabia que ainda era teste, mas a gente sempre tem, né, a gente sempre cria aquela esperança devido ao pullback, né? Então, criei a esperança, mas não tive o viés porque não houve rompimento. Aí fez o que fez o 21. Aí beleza, né? Aí durante esse período aqui eu pedi para que eles não fizessem nada porque ficou muito feio, tá? E aí o mercado despencou, tá? Despencou, né? E vamos fazer só mais algumas leituras, né? Porque aí o mercado ele fez aqui uma falha de novo. Poderia pensar numa operação de compra aqui neste movimento para tentar voltar na correção, né? Essa correção aqui no caso eu precisaria de reajustar a minha Fibonacci. Então eu vou pegar ela aqui, ó, e vou jogar lá para a mínima do movimento. E quando eu faço isso, eu identifico uma estrutura, né, um padrão muito bom aqui, ó, na ponta da venda. Porque é o seguinte, eu imagino que essa fibra já estaria sido colocada aqui e deu venda aqui, deu venda, só que a melhor acabou sendo aqui, né, com alguma referência ali do macro de algum desses gráficos aí dos 60, 120, 240, porque esse aqui foi um pullback muito lindo. Fez o pullback muito lindo, padrão perfeito, ó, vendia no candle sequência aí, da sequência aí do candle vermelho, né? Esse gatilhozinho você venderia no próximo. Probabilidade, buscar aqui embaixo, né? E foi rompendo tudo, ó. Passou, foi passando, foi fazendo pullbacks de continuidade até buscar o alvo aqui embaixo. Vamos só procurar qual que foi o gráfico. Provavelmente é um gráfico maior do que o 60, né? Então, vamos começar pelo 120, aqui, ó. Lindo, olha esse teste. Teste perfeito, ó, do 3. Aí agora, se eu quiser colocar um 240, não, 240 ficou feio. Então aqui, ó, 120 mesmo, tá? Então fechou um, fechou o 2, ó. Lindo, esse 2 aqui, um candlezinho para você colocar uma fibra aqui, ó, candle de continuidade, teste para cima do 50. Então aqui, de cara, era a chance muito grande dele voltar na mínima, tá bom? E aí, pessoal, né? Para mim essa foi a melhor oportunidade que surgiu na parte da tarde, né? Depois ele fez, na verdade teve mais essa daqui, né? De estruturação também. Estruturação muito boa com falha, tá? Para você cair novamente. E esse mercado, né? Querendo ou não, deixa eu ver se já tá fechado. Já tá fechado já, né? Se desse mais, pelo menos uns 30 minutinhos para ele, eu acho que ele iria até aqui na mínima, tá? Ele iria aqui na mínima. E aí vamos à previsão de amanhã? Vamos à previsão de amanhã e a previsão é simples, tá? A previsão ela é bem simples. Deixa eu só colocar essa fibra melhor aqui porque ela acabou saindo, né? Então vamos deixar ela aqui mais ou menos aqui, tá bom. Previsão para amanhã. Se esse mercado abrir aqui, ó, por volta dessas mínimas aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer? Provavelmente a gente vai trabalhar com compras, tá? De novo, compras para quê? Para que ele saia dessa lateralidade. Então a gente vai trabalhar com compras para que ele busque rompimentos, confirmações e continue subindo, né? E aí a gente vai ter, ó, o alvo, tá vendo? O que eu estou identificando? Estou identificando basicamente essa onda aqui, ó. Veio, voltou. Então, estou identificando essa onda. Para mim, então, né, já que eu estou pensando em compra, Juan, então quer dizer que esse movimento aqui, ó, é como se fosse um canal, né, de baixa. Ou se você preferir trabalhar com as questões das análises técnicas, né, da vida, isso aqui, na verdade, para você foi como se fosse uma bandeira, né, uma bandeira. E caso ele abrisse por volta dessa região, você imaginaria o rompimento dessa bandeira para tentar expandir ali até o alvo, mais ou menos nessa linha. Né, eu imaginaria nessa linha. E aí, lógico, né, que quando chegar no dia, na hora ali, no momento, a gente vai estar na sala ao vivo com os alunos e nós vamos identificar o melhor momento para fazer essa entrada, que normalmente atrela ali os gráficos macros, intermediários, micros, né, a gente tem ali a nossa visão do momento correto ali de fazer as entradas, faz a entrada e vamos buscar a nossa meta, né, em relação a isso. É um movimento muito grande, eu imagino que não vai buscar talvez em um dia, talvez a gente busque essa máxima, se for o caso, em 2 dias, mas pode buscar em um dia sim, mas pode ser que busque em 2, porque talvez seja um movimento um pouco grande. Beleza pura, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado da análise. Beleza? A análise do dia de hoje. Muito em breve a gente traz mais vídeos aí com outras análises, né, de dias também que ficaram interessantes, das melhores oportunidades operadas por mim, os alunos da sala. Beleza?
deixa o like, se inscreva no canal e também comente quantas vezes você quiser, se alguma dessas leituras você fez e também qualquer tipo de assunto que você quiser comentar, deixa aí que eu leio e respondo você. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body